O caminho para a salvação. Mais uma vez. O caminho. Amém. Vamos ler, vou até colocar o texto ali. Esse texto que nós vamos ler, irmãos, é o vídeo que nós vimos agora, sobre Nicodemos. João capítulo 3, de 1 ao 7. João 3, de 1 a 7. Amém? Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa vos nascer de novo. Amém? Os irmãos podem se assentar? Amados, qual é o caminho para a salvação? Nós vimos aí um vídeo. Acho que a Sidneia não chegou a ver esse vídeo não, né? Nós passamos um vídeo de um homem que foi encontrar com Jesus na calada da noite. Não que ele estivesse com medo de encontrar Jesus sozinho, né? Não que ele não quisesse ser visto, mas ele toma uma decisão por conta própria de falar com Jesus. E Jesus, ele havia realizado muitos milagres naquele tempo, antes dessa conversa que ele teve com Nicodemos. Muitos creram em Jesus. Só que Nicodemos, ele era um fariseu. E os fariseus, naquele tempo, achavam que Jesus, ele era um herege, com exceção de Nicodemos. Os fariseus, meus irmãos, falavam que o ensino de Jesus era um ensino diferente do que os judeus ensinavam. Então eles perseguiam Jesus. Os fariseus, meus irmãos, eram uma seita judaica que seguiam rigorosamente a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Até aí tudo bem, está certíssimo seguir a lei, o livro que estava ali diante deles, escrito por Moisés, né, vindo da parte de Deus. Mas o problema é que os fariseus, meus irmãos, eles demonstravam todo afeto, todo cuidado com a lei, falavam da lei, mas o coração deles era um coração enganoso. É tipo daquela pessoa que fala na sua frente que é uma coisa, mas por trás faz outra coisa totalmente diferente. O coração dos fariseus estavam longe do Senhor. Eles tinham a lei, eles falavam da lei, eles eram apegados às tradições, tinham uma representação muito forte no Supremo Tribunal Federal daquela época, conhecido como Sinédrio. Irmãos, os fariseus, eles julgavam questões criminais, administrativas e religiosas naquele tempo. Mas dentro desses fariseus tinha um homem chamado Nicodemos. E quem era Nicodemos? Era este que encontrou Jesus. É este que nós falamos aqui nesse texto. Havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E quem era Nicodemos? Nicodemos era líder dos fariseus
dos judeus, e ele era membro do Supremo Tribunal Federal daquele tempo, o Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio. Nicodemos, meus irmãos, queria conhecer melhor Jesus, porque a fama de Jesus havia percorrido por todo o território. Então ele foi encontrar Jesus à noite. São os passos, meus irmãos, o caminho necessário para conhecer melhor Jesus. Talvez, queridos, você sabe, já ouviu falar de Jesus. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe que Jesus ensinou 12 homens sobre o reino de Deus e o plano de salvação, o evangelismo. Hoje você sabe que Jesus morreu na cruz. Você sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas tudo isso tem um significado para cada um de nós. Isto, meus irmãos, que Jesus fez, morrendo naquela cruz, depois de 3 anos ensinando os discípulos, e depois ele ressuscita, tem uma importância muito grande, um impacto tremendo em cada vida, irmãos, em cada um de nós. Então hoje nós vamos entender qual é esse impacto, porque Nicodemos não sabia nada disso, não conhecia Jesus a fundo, não sabia por que Jesus estava ali, mas ele foi conhecer melhor Jesus, e Jesus fala para ele. Então, meus irmãos, 3 passos necessários para conhecer Jesus. Nicodemos deu o primeiro. O primeiro passo é ir a Jesus. Vamos falar juntos? Primeiro passo, ir. Mais uma vez, primeiro passo, a Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Primeiro passo. Olha o que diz o versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, nós sabemos que depois de um dia de muito trabalho, ou de uma noite trabalhada, você chega em casa cansado. E a primeira coisa que você pensa, que acho que é o mais certo, é o banho. Depois que você toma aquele banho, você fica revigorado. Mas não tira o seu cansaço. Você vai para a escola, as crianças que estudam, eu acho que hoje aqui só as crianças que têm estudado, vão para a escola, chega suja, corre para lá, corre para cá, estão cansadas. O bom seria tomar um banho, almoçar ou lanchar, dependendo do horário que a criança estuda. Os irmãos sabem que eu preciso fazer academia devido ao acidente que eu tive. Hoje não é mais vaidade, uns 7 anos atrás era pura vaidade. Hoje é necessidade, saúde, locomoção. Se eu não for na academia de manhã, eu não consigo ir à noite. Às vezes eu vou, mas é só Deus mesmo. Às vezes você pode ficar o dia inteiro parado no salão. Chega à noite, você não consegue ir na academia porque a mente já está cansada. Mas o cansaço aqui que diz o versículo não é o cansaço físico. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o cansaço espiritual. Querido, muitas vezes você trabalha, você luta, você corre atrás, você ajuda, mas chega um determinado momento no trabalho, por exemplo, você se decepciona. É muita briga, muita guerra, muita conversinha, e você às vezes é ofendido dentro de casa, na escola. Às vezes você se decepciona com um membro da família, com um irmão, com um parente próximo. Você está cansado espiritualmente, você está cansado emocionalmente, e você não sabe o que fazer. Mas a Bíblia tem a resposta para você. Vai até Jesus, amém? Ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados emocionalmente, sobrecarregados, com problemas, com lutas. Irmãos, tem problemas que, se você estiver passando, não é qualquer pessoa que você pode falar, senão aquilo vai começar a desandar,
e os conselhos que as pessoas podem te dar vai te atrapalhar mais ainda. Ao invés de ajudar, vai te complicar. Mas você precisa procurar Jesus. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, você que pensa em desistir da sua vida, não tire a sua vida. Não vá para o viaduto pular. Irmãos, não tem nem de 6 meses, uma cena horrível que chegou no meu WhatsApp. Um motoqueiro parou a moto em cima do viaduto ali na Amazonas, acho que era na Barroca ali, parou, amarrou a corda e pulou no viaduto, deixou a moto lá ligada e enforcado. Não é preciso fazer isso. Os seus problemas não vão acabar, a sua luta não vai acabar se você tirar a sua vida, ou tomar um tanto de remédio. Não, a ajuda que você precisa, por mais que seja grande para você, que para o Senhor é pequeno, é em Jesus. Ele vai te dar o verdadeiro descanso. Ele vai te carregar, Ele vai trazer para você a paz que você precisa. Somente em Jesus. Irmãos, voltando ao texto, em João 3, Nicodemos foi até Jesus. Ele não estava com problema emocional, ele não estava pensando em tirar a sua vida, com problema dentro de casa, mas a questão dele era religiosa. Tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele cria, ele ficou sabendo quem era Jesus, ele entendeu que era necessário mudar as suas ações espirituais, aquela religiosidade judaica, quando ele encontra com Jesus. Coisa que nós podemos destacar aqui, que Nicodemos, ele vai até Jesus, mas ele não se deixa levar pelo preconceito que os outros fariseus, amigos deles de seita, tinham em relação a Jesus. Pode acontecer na sua caminhada cristã, ao querer conhecer Jesus a fundo, as pessoas falam: deixa disso, não faz isso não, continua na vida que você está, para que ir na presença do Senhor? Nicodemos não escutou, não olhou o preconceito, não olhou as palavras que os fariseus falavam de Jesus. Ele foi pessoalmente encontrar com o Senhor Jesus. Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 3, versículo 22. Marcos capítulo 3, versículo 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é oral dos demônios que ele expele os demônios. Olha o pensamento dos fariseus em relação ao Senhor Jesus. E Nicodemos estava ali ouvindo tudo isso. Não, eles criticando Jesus, eles falando que Jesus, ele era de Beelzebu, ele falando que Jesus era um enganador, era pelo maioral dos demônios que ele agia, que ele curava as pessoas. Nicodemos não deu ouvido à multidão, ao povo, às suas crenças. Ele foi encontrar com Jesus. Segundo ponto que nós podemos destacar aqui neste texto, João 3, no versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que interessante, ele sauda Jesus. Ele não chega criticando Jesus. Ele não chega falando daquilo que ele tem ouvido com os seus companheiros fariseus. Ele sauda Jesus e o chama de Rabi, ou mestre. O que significa a palavra Rabi naquele tempo? Rabi, meus irmãos, era uma expressão de honra. Rabi significa uma expressão de respeito. Ele chega diante de Jesus com respeito. Ele fala assim, ó: meu ilustre Senhor.
quando ele fala Rabi, ele fala meu grande mestre, meu mestre. Ele chega, meus irmãos, reconhecendo Jesus, porque tudo que Jesus fazia, curava, expulsava os demônios, trazia paz, Jesus não tinha preconceito, é somente aquele que vinha de Deus. Ele fala, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Significa então que ele deixou muito claro, que muito menos eles, fariseus, poderiam fazer algo semelhante que Jesus estava fazendo, somente quem era da parte de Deus. Outro ponto que nós podemos destacar nessa visita, é que ele reconhece que Jesus era do Senhor, ele reconhece o caminho. Irmãos, Nicodemos, quando ele vai de encontro a Jesus, ele dá um passo na fé, ele dá um passo grande, enorme, e às vezes, queridos, nós precisamos, você precisa dar o primeiro passo na fé, que é encontrar Jesus, é entregar, mudar a sua vida. Como muda a vida quando você conhece Jesus? É o Espírito Santo que vai mudar, não sou eu, não é os diáconos, é o Espírito que muda o pensamento. Nicodemos foi diante de Jesus com um único pensamento: encontrar Rabi, encontrar o mestre, encontrar o grande mestre, o ilustre Senhor Jesus. E ele reconhece aqui, meus irmãos, um passo que ele dá na fé. Ele se interessa em conhecer o caminho. O que diz lá em João 14:6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Nicodemos vai até Jesus, ele reconhece o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não tem vida em outro lugar a não ser em Jesus. Quando Nicodemos encontra Jesus, ele entende o que é o verdadeiro amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Nicodemos reconhece o verdadeiro amor que vem da parte de Deus. E mais um ponto, Nicodemos reconhece que Jesus é a videira verdadeira. Amém? Lá em João 15, no versículo 1, ele fala, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E o versículo 5 vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nicodemos reconhece que Jesus é a videira, que ele agora passa a ser um ramo ligado a essa árvore de frutos, né, que é a videira, e que Deus é o agricultor. Irmãos, o passo que Nicodemos dá é para mudar de vida. O segundo passo, irmãos, nessa visita de Nicodemos a Jesus, ser testemunha de Jesus. Não basta apenas ir até Jesus, irmãos. Nós vamos até Jesus, nós conhecemos Jesus, nós entregamos a vida para Jesus, nós passamos agora a ser testemunhas de Jesus. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? É com a boca que se confessa, do fundo do seu coração, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, há um impacto muito grande quando você declara isso. Eu declaro, eu reconheço que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador da minha vida.
Eu reconheço que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pronto, você está sendo salvo. Mas agora você passa para um processo que o Espírito Santo vai começar a te moldar dia após dia, bem devagar, subindo por escada, degrau por degrau, porque somente o Senhor pode fazer isso na minha vida, na sua vida. Se fez comigo um dia, por que não pode fazer com você? Irmãos, a fama de Jesus havia se estendido por toda a região. Havia um despertamento público. Olha o que diz lá em João capítulo 7, versículo 15. João capítulo 7, versículo 15. Então os judeus se maravilharam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Olha o que diz Mateus capítulo 13, versículo 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? É o poder que vem de Deus na vida de Jesus. Amados, é o Espírito Santo que coloca a palavra na minha boca, na sua boca. Você estuda, você lê a palavra, você lê a Bíblia, mas quem vai te orientar como falar é o Espírito Santo do Senhor. E é por isso, meus irmãos, nós precisamos meditar nessa palavra. Jesus não era letrado, Jesus não tinha estudo, mas Jesus, ele conhecia a palavra do Senhor, e o Senhor o guiava, o Espírito de Deus o guiava, porque ele era o Espírito do Senhor. E quando Jesus, ele fala com os discípulos que ele voltaria ao Pai, mas deixaria o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar, é justamente este papel que o Senhor faz na sua vida. Ele te orienta nos momentos mais difíceis, para você usar a palavra, para você confortar, para você evangelizar, para você tirar uma pessoa que está ao ponto de se suicidar. É o Espírito Santo do Senhor. E Nicodemos era testemunha de Jesus. Nicodemos defendeu Jesus de todas as acusações que ele enfrentava. Olha o que diz lá em João capítulo 7, no versículo 50. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos estava já defendendo Jesus, porque sabia que Jesus não era nada daquilo que os outros fariseus estavam acusando. Ele deixou muito claro: será que nós vamos julgar uma pessoa sem ao menos o ouvir falar? Será que nós vamos julgar Jesus porque ele está curando pessoas, que está libertando pessoas, que ele está libertando os preconceitos, que ele está fazendo o paralítico andar, o cego enxergar, que ele está alimentando a multidão, está tendo compaixão da multidão? Nicodemos só faltou dizer coisas que nós, fariseus, não fazemos, Jesus faz. Só faltou Nicodemos falar: Jesus é diferente de nós, Jesus vem de Deus, nós não. Nós somos preconceituosos, nós usamos as palavras da lei, mas não agimos como a lei ensina. Só faltou Nicodemos dizer isso, mas ele deixou muito claro: precisamos ouvir Jesus, precisamos entender Jesus antes de julgar. Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece hoje, no dias de hoje, os julgamentos, pré-julgamentos, sem ao menos entender o motivo, a causa. E Jesus mostra aqui, através de Nicodemos, que isso pode mudar, irmãos. Nós precisamos ser diferentes como Nicodemos. Nós precisamos ser como Jesus, agir em prol da humanidade, agir em prol das pessoas e ajudá-las. E por último, meus irmãos, o terceiro passo que Nicodemos dá é que ele serve a Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 26.
Porque assim, Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. O que é a fé, irmãos? Você falar que tem fé no Senhor Jesus e você não praticar. Se você não exercer a fé, se você não ser uma pessoa que mostra na palavra que você está servindo ao Senhor. Irmãos, é muito comum, né, hoje em dia, você contratar um serviço, a pessoa falar que ela faz aquele serviço, mas quando chega na hora ela não faz. É como você contrata um pedreiro que não sabe assentar o tijolo. É como você contrata um pintor que não sabe misturar as tintas para dar aquela cor que precisa. É assim também um repórter que tem vergonha e é tímido, gagueja para dar uma entrevista. É a fé sem as obras. É você falar que tem o diploma, mas você não sabe exercer a profissão. E o diploma do servo de Deus é a fé. Mas você precisa exercer o dom espiritual. No mundo espiritual também é assim. Eu tenho fé em Jesus, eu sou cristão, mas o que nós estamos fazendo como cristãos? Hoje pela manhã nós falamos exatamente sobre isso. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos multiplicar discípulos, porque Jesus deu essa ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele manda que nós preguemos o evangelho a todos, ensinando-nos a guardar, antes para batizar e depois guardar a palavra. O que nós estamos fazendo quando falamos que somos cristãos? A fé sem as obras é morta. Você só vai mostrar que é um verdadeiro cristão se você demonstra, se você coloca a mão na massa. Você é cristão? Então você precisa falar de Cristo. Você precisa dar testemunho, como Nicodemos deu. Irmãos, o encontro que Nicodemos teve com Jesus não foi simplesmente um encontro qualquer. Ele reconheceu que ele veio de Deus, da parte de Deus, e os sinais que ele fazia era de Deus. Jesus falou com ele que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito, mudar de vida, conhecer Jesus melhor, e ele conheceu Jesus. Ele serviu a Jesus. Olha o que diz aqui em João capítulo 9, no versículo 39. João 19:39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como e de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Olha o que Nicodemos fez. Ele pega o seu dinheiro, ele compra unguento, mirra, e ele embalsa o corpo do homem chamado Jesus, que ele chamou de Rabi, meu grande mestre, meu Senhor Jesus, meu Jesus. Irmãos, isso é exercer a fé. Isso é mostrar que você realmente conhece Jesus e o serve. Era necessário fazer aquilo no corpo de Jesus para o seu embalsamento, né? Para embalsar Jesus. E Nicodemos tirou o seu dinheiro, ele não importou com os outros fariseus. Eu vou exercer a minha fé. Eu vou mostrar que realmente eu sirvo Jesus. Ele já estava servindo Jesus quando estava vivo. Irmãos, é muito fácil, né? Às vezes a pessoa fala assim, depois que a pessoa morre, a pessoa falar que gosta, né? Que cuidou bem, mas o negócio é quando estiver vivo. Nicodemos serviu a Jesus vivo. Nicodemos defendeu Jesus quando ele estava vivo. Nicodemos deu todo o respeito a Jesus vivo. Mas agora, quando ele morreu, ele continuou servindo a Jesus, gastando o seu dinheiro. E ainda mais,
Nicodemos estava presente no velório de Jesus, no sepultamento. O que nós podemos concluir, irmãos, com essa mensagem nessa noite? Que Nicodemos, ele era religioso. Nicodemos, ele era respeitado, influente em sua comunidade. Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, legalista, tradicional, buscou ao Senhor Jesus por uma palavra do mestre. Nicodemos queria conhecer Jesus. Nicodemos queria ter uma experiência com o Rabi. E ele teve coragem de dar os passos para uma decisão. E eu pergunto para você nessa noite: você está disposto a dar um passo para conhecer Jesus? Se você dá o primeiro passo, Jesus já te encontra. E Jesus muda tudo na sua vida. E o passo, meus irmãos, creio que todos que estão aqui já estão dando, é vir à casa de Deus. Às vezes você está num ambiente de trabalho, eu não sei onde todos trabalham, mas às vezes você é do lar, mas às vezes o ambiente não dá para você conhecer Jesus. É muita briga, é confusão no trabalho, muita luta. Você não consegue conhecer Jesus, mas você dá um passo, ir na presença do Senhor e na casa de Deus. Não precisa ser somente na casa de Deus, é com a boca que você conhece Jesus, você confessa Jesus. O passo é confessar, e é falar assim: eu falo o seu nome. Você fala assim: eu quero conhecer Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, melhor. Eu quero ser como Nicodemos. Eu quero entender os sinais, os milagres que o Senhor fez. Jesus, eu quero entender por quê que depois que João Batista falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor apareceu e só ficou mais 3 anos e meio com a gente, pegou 12 homens desconhecidos e fez discípulos. E depois o Senhor morreu na cruz, depois ressuscitou. Eu quero entender, Jesus, por que isso? Porque eu também preciso ser como Nicodemos, mudar certas coisas na minha vida, mas que somente o Senhor pode mudar. Não é o homem que vai mudar, mas é o Senhor Jesus. Você pode fazer isso, querido. Você pode fazer isso na sua casa, mas também pode fazer isso na igreja. Mas precisa de ter concentração, você e Deus. Dobre o seu joelho na sua casa. Dobre o seu joelho antes de dormir e fala assim: eu preciso conhecer Jesus como Nicodemos conheceu. Amém? Amém, glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Dê um glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Dê uma salva de palmas para Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é maravilhoso. Amém? Olha os meninos bonitos chegando aí. E você que quer receber uma oração, se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Vamos estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando primeiro, em nome de Jesus. Bruno, oração. Você pode estender as mãos aqui para frente? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Pai, nós colocamos aqui, Senhor, essas famílias, ó Pai, aqui à frente, ó Deus, aqui representadas, ó Pai. Ó Deus, cubra, Senhor, com as Tuas bênçãos, ó Deus. Pai, o lado do irmão Reinaldo, o lado da irmã Sidneia, da Isadora, Senhor, da irmã Antônia, ó Pai, de todos que estão aqui, ó Deus, na igreja, ó Pai. Deus, aqueles irmãos que não puderam estar por motivo de saúde, como a irmã Marilda, ó Pai, sentindo dores, ó Deus. Pai, irmã Fátima, ó Senhor. Pai, irmã Noêmia, ó Pai. Ó Deus, vem de encontro a essas irmãs, ó Pai. Deus, a irmã Ronilda que está aqui nessa noite, com essa ferida na sua perna. Pai, nós colocamos, ó Deus, também, ó Pai, a minha prima Gabriela, ó Deus, que se encontra internada, Senhor, com aquelas pedras na vesícula, que precisa de fazer essa cirurgia, ó Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
a consolação do Espírito Santo e seja com toda a igreja, que todos digam, dá uma salva de palmas para Jesus, dá um glória ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.